Bem-vindo ao canal Tabernáculo Mundial. Esse canal tem como por objetivo divulgar os artigos e o trabalho da Gravações A Voz de Deus. Vamos ouvir o artigo de hoje. Três pedidos, 19/5/2020. Três pedidos. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. João 15, versículo 7. Quão maravilhosas são as palavras de nosso Senhor Jesus, quando podemos aplicar em nossas vidas o que ele disse. Três pedidos foram colocados perante o Senhor no testemunho a seguir de um irmão indiano, e o Senhor, por sua promessa, honrou esses pedidos. Estimados irmãos, em nosso Senhor Jesus Cristo, eu tenho um testemunho que tenho pensado em compartilhar com vocês durante os últimos 7 meses. Pode parecer estranho que isto seja um testemunho, mas tenho um grande desejo de falar sobre a morte de meu pai. Nasci em uma família pertencente à denominação cristã ortodoxa. Minha família toda, pai, mãe, irmãs e suas famílias, parentes, vizinhos, todos pertencem à fé denominacional. Meu pai era um mestre da escola dominical dessa denominação. Em 1998 conheci a mensagem e o mensageiro da hora, quando tinha 18 anos e estava na faculdade. Fui batizado conforme Atos 2:38. Desde então, minha família era fortemente contra o que eu cria. Satanás sempre tentou me deixar em apuros. Passei por uma situação crítica em relação ao meu filhinho, sobre o qual compartilhei um testemunho na GVD em 2016, o milagre do pequeno John. Mas em cada problema, meu Pai Celestial se parou ao meu lado, sempre derrotou Satanás e mostrou sua sublime graça a mim. Em novembro de 2018, meu pai, com 71 anos, foi hospitalizado devido a sangramento quando urinava. Ele sofria de diabetes. Após o exame, o médico recomendou uma cirurgia de próstata. No dia da cirurgia, antes de entrar na sala de operação, começaram a argumentar sobre minha fé no quarto do hospital. Meus pais se opunham fortemente à minha fé, e meu pai censurou a mensagem do irmão Brana. Mais tarde, ele foi para a cirurgia. No segundo dia após a cirurgia, ele teve ataque cardíaco e foi transferido para a USI, Unidade de Cardiologia Integrada. Seus rins pararam de funcionar e ele começou a fazer diálise todos os dias. Ele pegou pneumonia e sua condição piorava a cada dia. Eu coloquei embaixo do travesseiro dele o livro da mensagem, A Voz de Deus nestes últimos dias. Eu orei. Deus, eu não quero perder essa batalha. Estou seguindo a verdadeira palavra de Deus vindicada pela coluna de fogo. Então, este caso não deveria ser um caso normal, como os casos de outros incrédulos no mundo. Meu Deus precisa fazer algo e permitir que minha família veja isso. Deus, concordo que há morte para cada ser humano. Então, não estou contra a vontade de Deus, mas neste caso, por favor, não o deixe morrer no hospital. Permite que ele veja seus 3 filhos, eu e minhas 2 irmãs, uma delas estava nos Emirados Árabes Unidos, e os 6 netos, e morra em nossa casa. Deus, por favor, fale com meu pai antes que ele deixe esse mundo. Em lágrimas, orei a Deus. Meus irmãos oraram. Um dia entrei na UCI para ver meu pai. Eu orei em nome do Senhor Jesus Cristo e lhe falei sobre o lencinho de oração de Atos 19 que recebi da GVD e pedi para colocá-la na camiseta dele. Ele concordou. Os milagres começaram. Ele começou a se recuperar. No 5º dia, minha irmã mais nova entrou na UCI para vê-lo. Naquele dia ele disse à minha irmã sobre mim. A fé de Anil é correta. A oração dele é sincera. Não zombe da fé dele. Eu sinto um agradável conforto quando ele ora. Diga à sua mãe para não ridicularizar a fé dele. Foi um grande erro questionar e ridicularizar a fé dele no dia da cirurgia. Aos poucos ele se recuperou e recebeu alta do hospital. A voz de Deus começou a tocar em meu lar.
Eu tocava as fitas sempre que tinha tempo. Em julho de 2019, minha irmã mais velha e sua família vieram dos Estados Unidos para casa para as férias e passaram alguns dias com meu pai. No dia 20 de agosto de 2019, às 11 horas da noite, fui ao quarto do meu pai e me deitei com ele na cama. Do lado direito dele, toquei a mensagem: "Quem é este, Melquisedeque?" No meu tablet Ágape e usei um fone de ouvido. Coloquei o fone direito no meu ouvido direito e o esquerdo no ouvido esquerdo do meu pai. Começamos no parágrafo 91. Quando estava no parágrafo 128, senti algo escorrendo na minha mão esquerda. Pulei da cama, liguei a luz e vi que sangue esverdeado escuro estava saindo da sua boca. Chamei minha esposa e minha mãe e compreendemos que ele havia partido desse mundo. Meu pai não ouvia nenhum som mudando, denominacional de nenhum ser humano, mas a voz de Deus quando ele partiu da terra. E eu percebi que Deus concedeu meu terceiro e último pedido, que ele partisse em casa. Meu Deus é grande, ele ouviu meus 3 pedidos. Meu pai teve uma grande partida ao ouvir a voz de Deus, o parágrafo 128. E ele ouviu um homem selvagem sair do deserto dizendo: "Esse Messias encontra-se entre vocês agora." Aquela grande águia que se levantou lá do deserto e sobrevoou ali e disse: "O Messias está entre vocês agora mesmo. Não o conhecemos ainda, mas ele encontra-se entre vocês. Eu reconhecerei, porque verei um sinal vindo do céu." Quem é este Melquisedeque? Seu irmão em Cristo, Anil K.M. Cochin, estado de Kerala, Índia. Deus abençoe a todos.